dias haverá um grande mover do Espírito na nossa casa. Deus vai se mover na nossa família de uma maneira muito especial. Seja no casamento dos seus pais, você que é solteiro, no seu casamento, você que é casado, na sua vida, o Espírito de Deus vai se mover na vida dos seus filhos. Profetiza por um instante, chame alguém ao seu lado, proclame que o Espírito de Deus está preparando o nosso coração para isso. Oh, amado Espírito, nós oramos nessa noite, nós invocamos o Teu nome, Pai, e cremos que como igreja estamos sendo guiados pelo Teu Espírito para abençoar as famílias da igreja nesses dias. Nós cremos que será um tempo muito poderoso de unção, de restituição, de salvação, de transformação nos lares. Nós cremos que será um tempo de cura, de libertação. Famílias que estavam, ó Deus, abatidas, enfraquecidas, serão poderosamente fortalecidas pelo Senhor, renovadas, transformadas. O coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. O coração do marido se voltará para a esposa e da esposa para o marido. Oh Deus, eu creio que será um tempo de harmonia, de graça, de favor, e que a Tua bênção será derramada de uma medida especial. Um tempo de restituição. Lares que estavam, oh Deus, debaixo de um espírito de culpa, de condenação, de briga, de confusão, experimentarão da Tua paz, do Seu perdão, da Sua alegria, da Sua provisão. Nós cremos, Senhor, que esses são dias de milagres da parte do Senhor, no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida. Espírito de Deus, nós Te invocamos, Senhor. Oh, rabacaturebicaturebarababalababás. Oh, Espírito de Deus, erga suas mãos por um instante, declare comigo em fé, diga: eu creio no Senhor Jesus, e por isso eu creio que eu e a minha casa seremos salvos, abençoados, nesses 21 dias de jejum, pela família, pela minha casa. Eu creio que eu verei um grande mover do Espírito de Deus no nosso meio, na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos lançando o nosso jejum, 21 dias, para realmente abençoar a sua casa, a sua família, quando a presença de Deus enche a casa, enche a família. Isso é muito poderoso. Hoje de manhã nós tivemos essa arena aqui lotada, acho que estava assim, praticamente, realmente com 7 mil irmãos aqui, e foi muito poderoso também. E nós vamos começar amanhã o nosso jejum. Então, hoje eu quero explicar para você primeiramente, depois nós vamos compartilhar a palavra, e a partir de hoje já vamos tomar a ceia todos os dias. Até não vi os pastores entregando a ceia, né? Entregou? Os irmãos receberam? Ah, então tá bom. Eu que não recebi. Foi na porta que eu entrei. Por que logo na que eu entro? É para eu ver, né? Aleluia. Mas que bom que você recebeu. Então, amados, eu gostaria de explicar para você um pouquinho do nosso jejum. Nós temos aqui alguns slides. E com certeza, a partir de amanhã nós vamos começar, né? O jejum começa amanhã, especificamente. E o tema do nosso jejum é quando a presença enche a sua casa, 21 dias de jejum pela família. Não é um jejum só para quem é casado, não, porque é para sua casa. Seja você solteiro ou você casado, obviamente, nós vamos ministrar
para todos vocês, e com certeza serão dias muito poderosos, onde nosso encargo não é ministrar aqui uma conferência, um seminário para casais. Nós não vamos falar de papéis, comunicação, todas essas coisas que são boas, né, que às vezes você vai ouvir aí, e na maioria esmagadora dos seminários, que envolve a família, muitas vezes são coisas boas que se ensinam, mas que são aquelas palestras que vão te dar 5 chaves para um casamento de sucesso, para uma família abençoada, 7 coisas que você tem que fazer, mais 8 coisas que você tem que fazer, e na hora da briga você não lembra de nada. Não ajuda muito. Então, esse jejum vai ser muito especial, porque o nosso desejo, o nosso encargo, é que nós vamos ministrar Cristo dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Porque nós acreditamos que uma casa cheia de Deus é transformada de dentro para fora. Quando você menos imagina, você que é casado, de repente você começa a perceber, parece que você está mais paciente com a listinha de pedidos que o seu amor te faz. Você, esposa, começa a ter um pouco mais paciência com a bagunça do seu marido. E aquilo que, de repente, um está com mais disposição para servir o outro, começa a perceber que o amor começa a ser restaurado, o coração começa a ser abençoado, filhos começam a enxergar os seus pais com favor nos olhos, pais querem abençoar ainda mais os seus filhos, e tantas coisas começam a acontecer, porque quando Deus entra na equação, Ele endireita as veredas. A Bíblia fala: considera o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Jesus é a resposta para tudo. Às vezes nós falamos, eu estou precisando de mais paciência, eu estou precisando de mais suprimento, estou precisando de mais sabedoria, eu preciso me relacionar melhor com os meus filhos, preciso me relacionar melhor com a minha mulher, com o meu marido, e tantas necessidades que nós temos legítimas, mas acredite em mim, não é um curso simplesmente, é uma pessoa. Ela é a pessoa dele que vai levar a sua vida a ser suprida em tudo aquilo que você sabe que precisa, mas não consegue. Religião é um conjunto de coisas que nós tentamos fazer para melhorar a família, melhorar o relacionamento. Mas cristianismo é uma pessoa que nós colocamos na nossa vida, nós invocamos a presença dele, e de repente nós começamos a perceber que ele, no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração, começa a mover e agir de dentro para fora. Quem está me entendendo? Eu não tenho que ficar lembrando de nada. Eu apenas preciso que Ele venha. Isso será então muito poderoso. Nós preparamos alguns então PowerPoints aqui para que você entenda. Serão 21 dias de jejum pela família. Esse ano da restituição, nós cremos que a primeira coisa que o Senhor deseja restituir e restaurar são os casamentos que foram danificados, destruídos, atacados pelo diabo, por N situações diferentes. Muitas vezes, às vezes você, esse culto tem muito jovem também, solteiro, você fala: pastor, eu não sou casado. Então, mas você sabe às vezes como é o casamento dos seus pais, você sabe que às vezes o casamento lá do seu pai, da sua mãe, está com problemas, não estão felizes, aconteceram crises, talvez até estão separados, mas esse é o momento da restituição, para Deus restituir a alegria que foi perdida, anos de alegria que foram consumidos, serão restituídos, 120% mais. Alguém pode dizer amém? Seja o seu casamento, seja o casamento dos seus pais, a sua família. Não fique perguntando, preocupado como Deus vai fazer isso. Nós apenas vamos invocar o Senhor. E esse é o alvo do nosso coração, do nosso encargo, primeira mão, é que a família, a sua família, seu casamento, seja um lugar de restituição, de favor, de bênção, de prazer e de alegria. Amém? Muito bem, próximo. Nesses 21 dias de jejum pela família, nós vamos entregar, como nós sempre fazemos, materiais para vocês, também para aqueles que estiverem inscritos no jejum. Pastor, eu tenho que me inscrever para participar? Não, claro que não. Mas nós gostaríamos que você se inscrevesse. É só uma inscrição, não paga nada por isso.
Mas por que ela é importante? Ela é importante porque todos os dias nós vamos enviar confissões da palavra para você, materiais extras do dia, e você vai estar sabendo tudo que vai estar acontecendo e você vai estar recebendo. Para se inscrever é muito simples, tá bom? É só você entrar no site, aqui ó, 21 dias, jejum21dias.com.br, vai aparecer esse formuláriozinho. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, finalizar, pronto, você já vai entrar no grupo e você vai receber todas as informações diariamente do jejum. Não é para outra coisa, tá bom, esse site, ninguém vai ficar batendo papo lá, fazendo comentário, não pode, não tem espaço para isso, é só para você receber, amém? Glória a Deus. Então se inscreva, já pode ir fazendo isso, porque vai ser muito importante. Próximo, nós teremos oração e ministração todos os dias, pelo pastor Aloísio, aqui na Arena Bueno, às 19h30, em ponto, então muitos irmãos nesse culto aqui da tarde, chegam bem mais tarde, mas eu te aconselho, eu vou te dizer que nós vamos começar, e durante o jejum, 10 minutos apenas, nós vamos fazer uma confissão da palavra, e o pastor Aloísio já vai começar a pregar, 19h40, em ponto, e ele é pontual. Então, chegue na hora, diga amém, pede para Deus te ajudar, desembaraçar seu caminho, porque 19h40 em ponto ele começa a pregar. Ele vai ministrar todos os dias. Você sabe que ele acabou de fazer uma cirurgia, está em recuperação, mas ele está com fé e confiança de que ele vai conseguir. Se ele não conseguir, eu, a pastora Márcia e outros pastores vamos ministrar algum dia, mas o alvo dele é ele ministrar todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Então todos os dias nós vamos estar aqui, começa amanhã, vai ser muito poderoso. E o pastor vai ministrar, e nós vamos orar também, nós vamos ter um tempo de oração diário, por você, pela sua família, pelo seu casamento, isso vai ser muito poderoso. E depois da pregação é que vai ter um tempo, então, de louvor e de adoração. Se alguém, volta lá um pouquinho ainda, você que está assistindo, né, aí pelo meu canal no YouTube também, ou se você em algum dia estiver viajando, não puder, também vai ser transmitido pelo canal do pastor Aloísio Silva TV. O jejum vai ser transmitido também lá. Muito melhor que você esteja aqui, mas em alguma ocasião você não puder, então você pode acompanhar também à distância. Próximo. Muito bem, nós, como sempre nós fazemos, nós vamos ministrar, e todas as ministrações estão no novo livro que o pastor Aloísio está lançando. Esse material é um material exclusivo, né? E totalmente focado em Cristo na sua casa, no seu casamento. Então, cada dia, cada capítulo, são 21 capítulos, estão no livro do pastor Aloísio, nós vamos acompanhar o jejum através desse material, tá bom? Inclusive nas orações da manhã, a gente vai ter um tempo também, ou para ler o livro, ou para ministrar ali, e de noite o pastor vai estar ministrando aqui esse livro. Queria recomendar veementemente, né? Realmente, veementemente, que você tenha o livro para você ler com o seu cônjuge, né? Para você ler na sua casa, custa apenas R$30, tá bom? Você pode comprar depois na saída aí, tem as bancas ali, para que você já, a partir de amanhã, possa acompanhar. Com certeza você vai ser muito abençoado, mesmo você que é solteiro, eu vou falar disso daqui a pouco, nós vamos ministrar, o livro é para casais, claro, mas quem é solteiro, e nós vamos ter um momento para eles também, daqui a pouco eu vou dizer, tudo que está aqui você precisa aprender, porque você vai casar, e você deve ouvir o que Deus tem para fazer aí na sua vida. Próximo. Muito bem, como eu falei, todos os dias de manhã nós vamos orar, nós já fazemos isso, começa a partir de amanhã, 7 horas da manhã, aqui no Auditório das Águas. Eu vou coordenar a oração aqui de manhã, todos os dias aqui no prédio do Bueno. Então, você pode vir, venha, se você puder, deixa seu filho na escola, antes do trabalho, passa aqui. É um momento que você tiver, com certeza, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, a partir de amanhã nós temos orações aqui na igreja, às 7 horas da manhã também. Amém? Todos os prédios vão estar acontecendo isso. Próximo. Nós temos um desafio para você,
que é casado, ou para você que é solteiro, chamar o seu pai e a sua mãe para fazer isso. Qual que é o desafio que nós temos? Um culto da família. Culto da família. Não é uma coisa formal, tá bom? Não é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Nosso desafio é que toda a família faça pelo menos uma vez na semana. Qualquer dia. Dia que ficar melhor. Talvez final de semana, alguma coisa assim. Mas não é um culto onde, igual nós começamos aqui, o pai não vai chegar lá na frente da família e falar: a graça e a paz do Senhor, família. Vamos começar o nosso culto familiar. Não, não é essa a ideia. É muito importante que seja uma reunião agradável, abençoada. Não sei se tem aqui alguns passos que a gente colocou no PowerPoint. Tem, muito bem. Qual que é a nossa dica? Primeiro lugar, você vai fazer uma reunião com a sua família, não é? Você vai chamar seus filhos, sua mulher, o seu pai, a sua mãe, para reunir. E, primeira coisa, não seja formal, porque é uma coisa íntima, da casa, como eu disse. Não tem que chegar, vamos ficar de pé. Não, pode fazer até deitado na cama. Chama lá, deita todo mundo aqui na cama. Às vezes você é casado, tem filho pequeno, não é? Ou vamos sentar na mesa, vamos tomar um café, vamos conversar das coisas de Deus aqui um pouquinho, vamos orar juntos. Uma coisa totalmente informal. Você pode fazer até uma caminhada. Uma semana, um dia, vamos caminhar para a gente conversar das coisas de Deus, enquanto nós caminhamos, não é? Você sabe que, como disse o pastor Luiz aqui um dia, eu já falei isso também, um dia nós falamos aqui que Jesus era peripatético, e o irmão repreendeu a gente, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas é que ele não sabe o que é peripatético. Peripatético é aquele que ensina enquanto caminha. E Jesus ensinava enquanto andava, caminhando com os discípulos. Você pode fazer uma caminhada com a sua família. Você vai planejar ela, claro, porque vai ter um momento que vocês podem cantar uma música, vocês vão conversar as coisas de Deus. Então, isso tudo vai ser muito poderoso. Muito bem, outra coisa, então aprenda a comer sempre à mesa. Fica lá, aprenda a comer sempre à mesa, senta na mesa. Ter esse momento é muito importante, que é um momento especial da família. É uma reunião sem visitantes. Você não vai convidar, porque isso aqui não é uma célula da sua casa, é uma coisa da sua casa, sua família, pai, mãe, filhos. Então não tem, para que haja liberdade de compartilhar, de conversar, de orar, né, de ter esse tempo junto. Encontre formas de variar, como eu falei, às vezes vai ser uma caminhada, às vezes vai ser deitado na cama, sentado na mesa, no sofá, como vocês preferirem. Mas é muito importante definir isso logo, para não ser um dia qualquer aí perdido. Leia a Bíblia. Você pode ler a Bíblia junto, não precisa ser muita coisa, não é uma coisa demorada, tá bom? Mas você pode fazer, né? Fica aqui, obviamente, a minha dica, que você sabe que lá no meu devocional tem uma sugestão de leitura bíblica todo dia. Todo dia, o texto que eu faço tem também uma leitura que você pode ler, ou você pode escolher um livro. Não, a gente vai ler aqui o Evangelho de João, o livro de Romanos, alguma outra coisa, 1 João, que é mais curto também, 1º, 2º, 3º João. Então, você pode escolher, mas é importante que haja uma leitura da palavra de Deus, uma leitura bíblica. Não é o livro que vocês vão estudar lá, não. Então, nesse aspecto, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas nesse aspecto o meu devocional pode ajudar muito, né, pastor Egonato? Porque a leitura, o texto está lá, o versículo está lá, o comentário está lá, vocês podem ler, orar juntos, né? Fica aí a dica realmente para abençoar. Às vezes a gente faz propaganda dentro de casa, né, e ninguém acredita na gente. Mas eu quero te contar que está tendo um grande mover no meu canal. Essa semana, pastor Gonato, mais de 3.000 pessoas por dia se inscreveram no canal do YouTube. E às vezes você está aqui dentro e não está sabendo. Porque eu prego lá todo dia também, vou continuar fazendo. Eu posto às 6 da manhã. Mas você pode fazer com a sua família, não é? Muito bem. Desenvolva a arte de contar histórias. É muito importante você também fazer isso. Você poder sentar. Eu agora estou na fase até dos netos. Às vezes, então, você sabe, neto, você tem que virar criança de novo. Então, ontem eu chamei o meu neto, eu cheguei de viagem, eles foram lá em casa me ver. O meu netinho ficou lá, minha filha saiu para jantar, deixou os dois lá em casa. E aí eu chamei ele e falei: vamos ali. Deita aqui no chão comigo, vamos olhar para as estrelas. E eu chamei ele, nós deitamos, nós dois, e eu falei: vamos contar as estrelas?
E ele está lá, 1, 2, 3. E é nessa conversa despretensiosa é que você pode introduzir a palavra de Deus. Você pode dizer, sabia que na Bíblia também teve um homem que contou as estrelas? Que Deus falou para ele, deu uma promessa para ele. E é uma maneira que você conversa as coisas de Deus. O pastor Luiz, eu lembro quando as filhas dele eram pequenas, ele acampou com elas no quintal da casa dele. E ali naquela brincadeira, ele foi uma oportunidade de ministrar ao Senhor. Às vezes você nunca pensou nisso, mas Deus vai te dar sabedoria nesses dias para compartilhar das coisas de Deus na sua casa de uma maneira sábia. Amém? Quantos dizem amém? Quantos aceitam esse desafio? Não precisa ser todo dia, como eu falei, mas pelo menos uma vez por semana. Próximo. Oração com o cônjuge. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Então, temos vários casais aqui. Muito bem. Nós queremos desafiar você para cada casal orar pelo outro na hora de dormir. De preferência. Pode orar na hora de acordar também. Mas de preferência na hora de dormir, deitado já na cama. Não é uma oração longa. Não. Uma oração curta, mas todo dia. O marido ora, põe as mãos sobre a cabeça da sua esposa, para ela dizer amém pela oração dele. E depois ela vai orar também pelo seu marido. E ele vai dizer amém. Você vai orar. Deus abençoe o meu marido. Não é? Você vai falar para Deus o que você deseja. Cuidado, não fica mandando recados. Vocês não brigar, Porque tem mulher que vai orar, ou o marido vai orar, começa a falar o que não deve. Não é essa a ideia. Pelo contrário, você pode até mandar recado. Fazer igual uma vez o pastor Luiz, ele contou, então eu posso falar. Ele orando pela pastora Márcia. E ele falou para Deus, de verdade, em oração, orando por ela. Ali, junto com ela, ele falou, Deus, obrigado pela minha esposa. Essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu. Eu falo para o Senhor sabe o tanto que eu amo essa mulher. Como eu amo essa mulher, Senhor. Eu sou apaixonado nela. E ela, ouvindo. E depois ele falou para ela. Eu estava orando para Deus. Não estava falando para você. Mas é bom que você ouça. Por quê? Porque para você eu posso mentir. Para Deus não. Deus sabe que é verdade a minha oração. Veja, não foi poderoso esse recado? Então, mas é importante que você... Passou, e as outras partes que eu preciso ver Deus mudar a vida do meu marido, ou a vida da minha mulher, e não dá para fazer nessa oração. Aí daqui a pouco eu vou te mostrar, tem uma fichinha, aí é particular. Aí você vai orar para Deus mudar o seu marido, ou a sua esposa, e mudar você também, as coisas que você quer. Porque você não dá conta de mudar ninguém. Quem me entende aqui? Ninguém muda ninguém, você não dá como mudar você. Imagina que você vai mudar alguém, mas Deus faz. Se você pedir a Deus, Deus vai mudar. Deus vai mudar um ao outro. Mas essa oração não, é uma oração para abençoar o outro, abençoar o casamento, pedir a Deus. Ou, às vezes, pode até ser que o casal esteja realmente em conflito, e vocês dois vão se humilhar ali, Senhor, nós não estamos dando conta de chegar num acordo. Move aqui no meu casamento, abençoa a nossa família. Não tá legal, nós estamos brigando demais. Então os dois podem orar, mas é muito importante uma oração ali simples, rápida, e que seja realmente uma oração para o casal. Cada momento, irmãos, tem a sua coerência. O pastor estava contando de um irmão uma vez, ele foi convidado, o pastor Luiz, e levou um outro pastor com ele. Ia ter uma feijoada. Toda uma festa, ia ter uma feijoada. E aí o pastor Luiz falou, não, então ore para a gente comer. Era só isso, era só orar para comer. O irmão virou um culto de oração. E ele não parava mais de orar, emendou em línguas, e a feijoada esfriando. E foi, irmão, pelo amor de Deus, tem uma oração para cada coisa. A hora de orar para comer não é para virar outra coisa, não é? O outro irmão, ele gostava de orar em línguas enquanto namorava com a mulher dele. Também era uma coisa muito estranha, assim, mas, uma coisa assim, meio cômica. Mas, enfim, ore de acordo com o momento. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. Mas ore, vai ser muito poderoso você orar com o seu cônjuge. Você vai ver o que Deus vai fazer. Próximo. Confissão da palavra. Você recebeu um envelope?
Todo mundo pegou a confissão? Você sabia que tem um livrinho aí dentro? Se não tiver, pode mexer no envelope agora. Porque se você for igual eu, né? Eu ganho presente, eu vou abrir às vezes eu abro um ano depois, minha mulher fica enlouquecida. Fala, amor, abre os presentes. Fala, não estou tendo tempo. Ela não, ela ganha, ela já abre na hora. Ela está certa, né? Então você tem que já pegar. Então tem uma confissão, ela ficou maior esse ano, tá bom? Mas eu achei até que valorizou, né? Talvez não vai caber na bolsa, mas ficou mais, eu gostei mais, ficou mais bonito, ficou melhor de manusear. E nós fizemos uma confissão da palavra, todos os dias nós vamos confessar a palavra. E as confissões, obviamente, elas são para abençoar o seu casamento. Às vezes vai ter um dia que a confissão é para a vida da esposa, outro dia, às vezes, a vida do marido, mas isso não impede a mulher de fazer a confissão que é para o dia do marido, porque ela pode confessar sobre o esposo dela, e o marido também depois pode confessar, às vezes aquela palavra daquele dia, que é para a mulher, ele confessa profetizando sobre a esposa, e os filhos confessam sobre os pais. Quem está me entendendo aqui? Amém? Muito bem, é muito importante orar a Bíblia, orar a palavra, proclamar a palavra, abrir a boca, falar em voz alta. Isso tem poder, irmãos, isso tem poder na sua casa. Quantos dizem amém? Falar amém tem poder também, muito importante. 8, coloca aí. Oração de concordância pela salvação da família. Como nós sempre fazemos, nós vamos orar pela salvação da sua família. Esse jejum, nós não vamos orar, não que você não possa, mas o alvo é que você ore pela família, para salvação. Pastor, qual família? Pai, mãe, tio, primo, tia, todo mundo que é da sua família você vai colocar, está no encargo do seu coração. É muito importante. Às vezes você é de uma família já crente, né? Mas sempre tem alguém na família que precisa ser alcançado. Eu sempre orei pela minha família, sempre. Eu fui o primeiro na minha casa a me converter. Era o mais improvável, e fui o primeiro. Deus me alcançou. E eu passei a orar pela minha família. E eu vi toda a minha família, um por um, se converter. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, foram entregando a sua vida para o Senhor. O meu sogro converteu no dia da morte. 5 minutos antes, eu fui a última pessoa que entrei no quarto do hospital, na UTI. Orei com ele, ele se entregou e partiu. A minha avó, que era muito religiosa, tive a oportunidade de orar com ela, poucos dias ela falecer, entregar a sua vida para o Senhor. E foi uma experiência tão poderosa, porque eu sempre orava por ela, mas era muito difícil de falar as coisas com ela. Mas Deus me deu a graça naquele dia, e eu pude pregar para ela antes dela morrer. Ela confessou comigo, e foi tão poderoso que uma semana depois eu tive um sonho com ela, no outro dia, e eu encontrava ela no hospital. Ela estava vestida de azul, lembro como hoje, no meu sonho, né? E ela veio correndo, curada completamente. Ela estava lá, mas estava bonita, correndo, veio me abraçar, e ela me deu um abraço, sorrindo, e ela falou, meu filho, muito obrigado. Eu sei que foi Deus que permitiu um sonho, só para me dizer que ela estava realmente salva, né? Isso é muito poderoso, Deus vai salvar a sua família inteira. Creia, ore. Você vai ver, eu ainda tenho muitos tios para se converter, muitos primos, mas eu tenho primos que têm se convertido. Deus tem feito muitos milagres, né, primos, e Deus vai fazer também na sua casa, a gente vai estar orando por isso. Próxima ficha. Ministração especial para os solteiros. Tem solteiro aí? Aleluia, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelo seu casamento, claro. Não é? Obviamente. Então, nos 2 próximos sábados, dia 22 e 29, nós vamos reunir todos os solteiros da cidade, aqui na Arena Buena, às 5 da tarde. E eu vou ministrar para você. E eu vou orar com vocês. Nós vamos levar isso a sério, porque Deus tem sim uma família para você, né? Agora em junho eu vou casar meu segundo filho, né? Eu já tenho uma filha casada, o segundo vai casar, e eu estou muito feliz por ver o que Deus está fazendo na vida dele. E eu tenho um encargo por você, e com certeza o Senhor vai trazer a pessoa certa, na hora certa, Ele vai preparar tudo, mas tudo começa orando. Então, nós vamos ter esses 2 sábados, mas durante as orações da manhã e aqui, nós vamos orar por vocês também, a respeito de casamento. Quando eu falo solteiro,
preciso fazer aqui um parênteses. É todo mundo que não está casado, inclusive os viúvos, né? Tem gente que é viúvo, ele está solteiro. Então, eu não vou mencionar assim, o viúvo, não é? Então, hoje, o pastor Aloysio fez uma consideração, porque sempre tem irmãos que vão nos perguntar mesmo, e ele fala, pastor, e eu sou divorciado, como que é a minha situação? Eu quero casar. Eu entendo perfeitamente. Os irmãos, a maioria dos irmãos conhece a nossa visão, né, como igreja, e nós não queremos fazer nenhum drama, e nem colocar nenhum fardo nas suas costas. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que nós compreendemos a sua situação, entendemos que ninguém casou para separar, não é? Eu tenho certeza disso. Mas o fato é que você está separado, mas nós queremos dizer que nós amamos os irmãos são amados, são aqui da igreja, são abençoados, e nós entendemos o seu momento. Em primeiro lugar, é muito importante a gente deixar isso claro. Entendemos até que tem situações que nós mesmos entendemos que tem que ter divórcio. Por quê? Por exemplo, um tempo atrás, uma irmã, nós raramente falamos um negócio desse, mas tem situações que não tem jeito. A irmã, o marido dela estava preso, bandido, e falou para ela, eu vou sair da cadeia semana que vem e vou te matar. E ela veio falar com o pastor Aloysio, debaixo de violência, de um bandido que disse que ia matar, ele ia cumprir mesmo. Então, nós vamos mandar essa irmã ficar lá? Não, ela tem que largar dele e sumir, fugir, e nós vamos ajudar ela, porque o sujeito vai matar ela. Deus que me livre, não é? Então, você vê, tem situações que não tem jeito, não tem outra saída, até que alguma coisa aconteça, mas isso não muda o fato, e é importante os irmãos entenderem e nos ouvirem com maturidade, irmãos, maturidade. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se separou, não queria e concorda que o melhor não é a separação, sim ou não? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, quando nós ensinamos que como igreja, e a nossa visão da palavra de Deus, é que só tem um casamento, mesmo em situações como essa, nós estamos ensinando o que é o melhor, o que é o que está na palavra de Deus. Pastor, por que é assim? É assim, vou te explicar por quê. Você está pensando só no seu casamento. É porque todo casamento, ele é profético, porque Deus vai se casar com a igreja. E se ele ensinasse outra coisa, significa que um dia também ele podia deixar você. Mas ele nunca vai te deixar. É por isso que não tem outro casamento, porque ele é o nosso esposo, o nosso noivo, e ele nunca vai embora. Quem está me entendendo? Pessoas se separam, Deus não. Deus não. Então nós vamos continuar ensinando isso. Você fala, pastor, mas eu sou novo, eu separei, não tem jeito, e eu quero casar. Então case, é o que a gente diz. Nós mesmos não fazemos, por essa questão de coerência, mas não é um pecado na nossa cabeça, que você vai lá no cartório e case. Pastor, então tá bom, mas eu já até casei. E muitos irmãos, às vezes, são muito cruéis, são xiitas. Não faça isso, por favor. Tem coisas muito piores que as pessoas aprontam, não é? E que às vezes são hipócritas sobre essas coisas. Então, tem irmãos que talvez você vai ouvir, irmãos que vão perguntar para você, porque essa pergunta sempre nos fazem. Mas se eu casar de novo, ou se eu sou casado de novo, eu vou ser vencedor? Quando perguntarem isso para você, faz outra pergunta para ele. Fala, você sabe quem é? Você sabe quem é vencedor? Não sabe. Quem é que sabe? Por que não sabe? Porque a corrida só é definida no final. São aqueles que realmente viveram o Evangelho. E no meio do caminho, às vezes, muitas coisas não foram como deveria. Mas a graça de Deus alcançou tanta gente. Ou é pior casar de novo ou matar alguém? E um sujeito na Bíblia que matou o marido da mulher para ficar com ela. O que você acha de um cara desse? Mas você admira Davi, né? Pois foi ele que fez. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. Eu só estou dizendo que às vezes a gente tem que ter um coração um pouquinho mais calmo. E não ficar aí apontando o dedo para as pessoas. Quem está me entendendo? Amém? Então, nós cuidamos de todo mundo da mesma maneira, com amor, carinho, vamos ajudar.
mas eu te ensino isso. Se você pode, lute com todas as suas forças para que você não tenha que se separar, não tenha que casar de novo. Mas se essa é a sua situação, você já até casou, você está abençoado. Nós vamos cuidar de você da mesma maneira e vamos crer que na sua família também a bênção de Deus vai operar lá e o Senhor vai te ajudar. Amém? Quantos dizem amém? Os irmãos me entendem? Entendem o nosso coração, o nosso espírito? Fique em paz entre nós. Glória a Deus. O Senhor vai ministrar o seu coração. Bom, então é para solteiro. Todo mundo que não está casado está solteiro, nós vamos orar por você. Próximo. Nós vamos ter um jantar para casais no final do jejum, em cada prédio. Então nós vamos ter um jantar aqui no Bueno, dia 5 de abril. Nós vamos colocar mesas tanto no Auditório das Águas, quanto no hall, que tem ar-condicionado em cima, e no hall aqui embaixo também. Então vamos ser um mega jantar aqui. 3 andares de jantar. Aleluia. Eu gosto de festa. Então, é só para quem está casado esse aqui. Então, vai custar R$200. É um preço definido, nós vamos fazer o casal. Para que a gente tenha, assim, minimamente decente, não tenha que ser um estrogonofe de frango, com alface. Não, a gente que tem que ter carne, sobremesa, um ambiente agradável, a gente vai fazer, tá legal? Quem sabe a gente pode tentar organizar. Bom, não vou prometer nada não para o solteiro, mas esse aqui é de casais. Mas é o seguinte, vai ter prêmio, vai ter brinde para sortear, porque jantar de casais sem brinde não é jantar de casal. O pastor disse que nem vai num negócio desse. E eu já ganhei o primeiro. Eu não, o meu irmão aqui, o Márcio, já ganhou, me deu a notícia hoje. Né, Márcio? Nós já ganhamos. É de que dia? De que dia? De sábado a terça. Sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias na pousada do Rio Quente. Tudo pago para um casal. Vai dormir lá dentro. Não é naqueles do lado de fora, não, né? É lá dentro. Quantos casais que gostariam de ganhar esse brinde? Esse é só o primeiro brinde. Porque não pode ser um brinde assim, né, qualquer. Ah, ganhou aqui 2 canetas, uma rosa e uma azul. Não. Aqui quando vamos brincar, nós brincamos para valer. Então, se você está aí também, quer dar um brinde de valor, coisa top, né? R$1.000 num jantar. Puxa vida. Você pode procurar qualquer pastor que a gente está aceitando os brindes, mas vamos ter vários brindes poderosos aí, isso é demais. Então não fique de fora, se organize para você participar. Sei que não dá para todo mundo participar, mas eu peço que você se esforce ao máximo para estar com a gente, porque vai ser muito bom, tá legal? Tem mais? Vamos ver. Alvos de oração pela sua casa. Deus quer abençoar a sua família e tudo que você possui. Você vai experimentar a bênção de Obed-Edom. É muito importante, coloca, irmã. Irmãos, tem irmãos casados, eles nunca foram na praia. Eles têm vontade de ir. Coloca, escreve. Está precisando de um emprego? Escreve. Está querendo quitar o apartamento? Escreve. Pede seus alvos. Pede o alvo. Eu queria Deus mudar a minha vida nessa área. Pede, mudar o meu marido, o meu cônjuge nessa área. Mudar meus pais. Pede para o seu pai, pede para sua mãe, pede para você. Pede para a sua família. É muito importante que nós escrevamos aqui os nossos alvos, porque Deus quer nos abençoar. Posso ter seu amém? Vamos orar por isso. O Senhor quer ver os seus filhos felizes e abençoados. E Ele tem prazer em te abençoar. Próximo. Desafio da compra do estacionamento da Arena Bueno aqui do lado. Nós já falamos para vocês. Nós precisamos muito de estacionamento. Hoje a gente aluga esse aqui, esse grandão, mas ela vai vender e a gente não vai ter como usar. Mas nós já compramos um do outro lado e agora apareceu esse aqui do outro lado da avenida, na beira do córrego, que são acho que 8.000 metros quadrados, né, pastor Rigonato? Então ele é muito importante, nós não podemos ficar sem, irmãos. Como é que faz? Né? Não conseguimos atender todo mundo que tem carro. Quem tem carro aqui? Você concorda que é bom que tem estacionamento para você? Então você tem que ajudar a gente. Agora, quem não tem carro aqui quer ter carro. Então você tem que participar também. Tem escapatória. Qualquer um. Ixi.
Ó, acabou de ganhar aqui mais um jantar. Você pode escolher o restaurante que você quiser ir, em Goiânia. E tem mais detalhes que eu nem vou falar aqui. Procura, olha aí, qualquer um, irmão, tem uns restaurantes caros aqui. Eu vou te dar uma listinha, você escolhe eles, mas tem que ir bonito lá. Você vai ganhar, aleluia. Vai ter muitos prêmios até o final do culto aí. Então, amados, o que eu estava falando? Já me perdi aqui. A do lote. Então, no final, a mulher a dona, né, ela já nos fez uma proposta e nós já aceitamos. Só que a gente não tem o dinheiro, como sempre é assim mesmo. E Deus sempre provê, e sempre é uma oportunidade de nós semearmos e recebemos a bênção de Deus. Se você tem alegria, você participa e é abençoado. Se você não tem, você está livre. Fique em paz, tá bom? Você fica preocupado com isso. Eu sempre entendo que as bênçãos que Deus dá para a igreja é para abençoar a gente mesmo. E é uma oportunidade. E aí nós vamos pagar metade à vista e metade parcelado. E esse dinheiro da entrada é que a gente precisa do final aqui do nosso jejum. Deus já liberou essa bênção para nós. Quantos dizem amém? Nós somos uma igreja abençoada. Irmão, no final de tudo, acho que nós vamos ter aí quase, 500 a 700 vagas. Procura aí se alguma igreja tem isso. Só vocês que são abençoados mesmo. O resto tem que ficar tudo na rua. Ok. Acabou? Acabou. Glória a Deus. Bom, então, dito isso, eu quero compartilhar ainda com você a palavra de Deus de hoje. Quero que, não vou me delongar, no final a gente vai, depois nós vamos ter um momento para a gente entregar a oferta também, e tomar ceia juntos, mas quero falar um pouco com você ainda, hoje, sobre justamente esse encargo que está no nosso coração, sobre a salvação da casa. Eu realmente acredito, sempre que Deus fala sobre a vida eterna, Ele fala da salvação individual de cada pessoa, né? Cada pessoa, obviamente, em algum momento, tem que tomar sua decisão. As crianças, enquanto elas não podem tomar uma decisão clara, consciente disso, elas estão no pacote da sua salvação, porque Deus, quando trata por outro lado, a respeito da vida eterna, é individual, mas quando Ele fala de salvação, Ele fala da casa, porque os filhos pequenos estão debaixo da aliança dos seus pais. Os pais escolhem e vai a família toda para onde estão indo. Mas obviamente que chega um momento que ele cresce, sabe que é um pecador, ele precisa se decidir pelo Senhor. No entanto, o que está no coração de Deus, porque imagina, irmãos, você sabe, a pior dor que existe é a separação, é a morte de um filho, comprovadamente. Seria contrário ao coração de Deus que uma parte da família fosse salva e a outra não é verdade? Salvação de Deus é que, o coração de Deus é que toda a sua família, toda a sua casa, e aqui a gente coloca a casa no conceito de pai, mãe e filhos, não é? Mas nós estamos orando por toda a nossa família, nossos parentes. No entanto, você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, você que é filho, eu vou falar para você também, seu pai talvez não é crente, sua mãe, mas a vontade de Deus é a salvação da sua casa. Diga amém. Muito importante você entender isso. Isso está no coração de Deus, e essa é a grande e maior de todas as bênçãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? Ou o pai, ou a mãe, ou o filho não vai para o céu. Puxa vida, que coisa horrorosa. Não, o coração de Deus é essa salvação. E essa, na verdade, não é só o desejo do coração de Deus, é a promessa de Deus. É o que está no coração dele, é a sua promessa. A base da nossa fé não é simplesmente um desejo ou um sonho do nosso coração. A base da nossa fé são as promessas de Deus, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Então, nós nos agarramos nas promessas que o nosso Pai faz para nós. Fala conosco. Se nos firmarmos nelas, nós vamos ser abençoados. E uma das grandes promessas de Deus é a salvação da nossa casa. Aqui em Atos, capítulo 16, verso 31, a palavra de Deus é clara. Ali é uma situação, que o apóstolo estava vivendo, e Deus, então,
move ali naquele milagre enorme que acontece, o apóstolo Paulo falando com o carcereiro que havia se convertido, e ele fala, e o que eu faço agora? Ele fala, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa, toda a sua família. Se você crê, Deus vai salvar a sua família inteira. Diga amém. Se você é jovem, solteiro, seu irmão, seu pai ou a sua mãe não são salvos ainda, Deus vai salvar a sua casa inteira. Você é casado, mas você tem filho, talvez o seu cônjuge não é crente, Deus vai abençoar, vai salvar a família inteira. Mas é necessário ter sabedoria. Necessário ter sabedoria. Muitos casais às vezes não entendem isso. Até a gente estava ouvindo o testemunho, ou um testemunho, de uma irmã que ela veio contar o testemunho, mas era um testemunho. Por quê? Porque o marido dela não era crente, e ela era crente. E um dia ele chegou para ela com um CD, falou para ela, olha, eu vi naquela época tinha CD. E eu lembrei de você, comprei um CD evangélico para você. Esse cantor aqui e tal, não sei qual que era, na época. Eu sei que você gosta de músicas de louvor da igreja, porque você é evangélica, e eu comprei para você, de presente. E ela ficou feliz, que bom, obrigado. Aí ele pegou o outro e falou, e esse aqui eu comprei para mim. Talvez era de pagode, de funk, sei lá o quê. Não era gospel, claro, porque ele não era crente. Mas aí, o que ela fez? Ela tomou o CD da mão dele e jogou para quebrar longe. E disse, aqui na minha casa não entra esse tipo de música. E ela foi contar isso para o pastor Luiz, para dizer, olha como eu sou zelosa. E o pastor Luiz falou assim, você é uma tremenda pessoa, é uma pessoa com uma falta de educação horrorosa e uma tremenda falta de respeito com o seu marido. Porque ele suporta o louvor gospel que você gosta, mas você não é capaz de suportar a música dele, sendo que ele é mais importante que a música. Percebe? Não respeitou, nem o marido dela quer ganhar ele. Pelo amor de Deus, você tem que orar e ter bom senso, ter sabedoria. Não é verdade, irmãos? Tem que ser como a outra irmã sábia. O marido dela não queria deixar ela vir para a igreja. Toda vez que ela vinha para o culto, era uma briga depois. Aí ela foi se aconselhar. O pastor falou para ela, faz o seguinte, toda vez que você vier para o culto, namora com ele. Na volta. Ué, não é benção? Casado? E ela ficou olhando, falou, abençoa o seu marido. Ele vai começar a perceber isso. E ele vai mandar você para a igreja todo dia. Os solteiros tampam o ouvido aí. Vocês podem ficar ouvindo essas coisas, não. Mas não é uma mulher mais sábia? Né? Então, por favor, não é porque o seu cônjuge não é crente que você vai orar, mas você tem que ter sabedoria, porque Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar os seus filhos. Abençoe. Não perca isso esse entendimento da palavra de Deus. Nós não devemos ter medo de perder os nossos filhos que não são crentes. Não, Deus vai salvar os seus filhos, tenha paciência. Às vezes, as coisas não acontecem do nosso jeito, no nosso momento, mas se você continuar orando e abençoando, Deus vai alcançar. Porque toda a família de Deus, a vontade de Deus é salvar toda a família. Lá em Gênesis capítulo 7, verso 1, toda a família de Noé foi salva na arca. Olha o que diz. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Veja que a arca não foi preparada para uma pessoa. A arca da salvação foi preparada para toda uma família. A Bíblia diz que Noé era justo. A Bíblia nem diz que os seus filhos eram justos. A Bíblia fala dele, mas por causa dele, toda a sua casa foi salva. Deus alcançou todo mundo naquela altura. Por isso que eu creio que todo novo convertido,
deveria orar para trazer toda a sua família para a arca. A salvação de Deus está na vida da igreja. E Deus quer usar você para trazer toda a sua família. Seja você um jovem solteiro, ou seja você alguém casado. Creia, porque essa é a vontade de Deus, que toda a sua família venha. Nós ouvimos uma história hoje muito bonita, que é de um irmão. Esse irmão, ele tem o maior ministério com presidiários dos Estados Unidos. Ele é o maior ministério que tem. Mas como que esse ministério aconteceu? A mãe dele era crente, mas ele era um traficante de drogas. Usava um cabelão comprido, cara completamente perdido. Mas a mãe dele, em vez de ficar falando para ele, você vai para o inferno, você isso, aquilo, não. Todas as vezes que ele aparecia em casa, porque usava droga e traficava e estava sempre na rua, ela abraçava ele e dizia: meu filho, você é meu filho amado, você é Elias. Que história é essa, mãe, de Elias? Ah, você é o profeta Elias, seu cabelo é grande como o dele. Falava para ele. Ele: para com essa conversa de crente. Não, não é de crente não, meu filho, apenas estou profetizando na sua vida, porque é isso que eu vejo em você. Deus te escolheu. E abençoava, ela não estava lá, porque não adiantava, ela estava orando por ele. E ela falava isso, e ele, naquele momento, não dava ouvido. Mas ele conta que, então, numa situação, a polícia cercou eles, e eles trocaram um tiro com a polícia, e a polícia ia matar ele. Porque quando você dá tiro na polícia, você está com um problema. E ele viu que ia morrer, que a polícia ia matar ele. E naquela hora, ele lembrou de quem? Da mãe dele. E ele falou: Deus da minha mãe, se o Senhor me livrar da morte hoje, se o Senhor me salvar, eu vou viver a mesma vida que a minha mãe, eu vou andar com ela. E Deus deu um livramento para ele. Ele foi preso, não morreu, a polícia não matou ele naquele dia. E ele foi para a cadeia. E lá na cadeia ele se converteu. Teve uma experiência poderosa com Deus através dos irmãos que trabalhavam lá. E você sabe, tem muitos ministérios que trabalham dentro das cadeias, que ele fez tudo lá, todos os cursos. Fez seminário lá dentro. Virou pastor preso. E lá ele começou o ministério dele. Hoje, depois foi solto e continua com o maior ministério entre eles. Tudo por quê? Porque uma mãe estava orando. E um milagre aconteceu. Não importa a situação, Deus vai alcançar os seus filhos. Vai alcançar a sua família. Não importa se o seu pai é alguém tão duro, está ali na lama do pecado. Deus vai fazer algo, você está orando. Creia. Não há nada que Deus não possa fazer. E mais do que isso, transformar a situação, como foi da vida desse irmão. Não é? Nunca desista de orar pela sua família. Lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 12, a Bíblia diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido na tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Deus fez uma aliança com Abraão e o sinal da aliança era a circuncisão, dizendo que toda aquela família estaria sendo alcançada. Essa é uma promessa. Nosso encargo hoje é te mostrar versículos na Bíblia para que o seu coração tenha fé para orar pela sua casa, tenha fé para orar pela sua família, para que Deus alcance cada um na sua casa. A salvação, você vê no outro texto aqui em Êxodo, capítulo 12, verso 3 e 7, ele diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Veja que a salvação aqui, nesse texto, dependia de se comer do cordeiro, e era para toda a família. Enquanto eles estivessem ali comendo o cordeiro, e o sangue passava para o lado de fora da porta, o anjo da morte não entraria naquela casa.
e toda aquela casa estaria salvo. Nós estamos reunidos para comer do Senhor, que é o Cordeiro de Deus, e para crer que o seu sangue está sobre a nossa vida, está sobre a nossa família, e por isso toda a nossa casa será alcançada, e naquele dia, todos nós estaremos juntos, para vivermos a eternidade com o Senhor. Não vai ficar ninguém de fora da sua casa. Você e a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Creia. Irmãos, olha, deixa eu falar algo. Essa semana eu e a Marília estivemos representando o pastor Aloysio e a pastora Márcia. O pastor Aloysio faz parte da Global Kingdom. Eu represento a igreja aqui no Brasil, e ele vai na reunião internacional. É uma vez por ano só essa reunião. É um grupo que se reúne para compartilhar experiências e se conhecerem, de pastores. E lá, o pastor não pôde ir, porque ele estava se recuperando, estava preparando o jejum, então eu fui no lugar dele, com a Marília, lá na Grécia. Nós estávamos numa reunião com 300 pastores, de 51 países diferentes. E foi muito poderoso estar lá, ouvindo. Nós conversamos com pessoas de todo lugar, e assim, eles vão sorteando as mesas, né, porque eles querem que você converse, conte as coisas, ouça o que está acontecendo. Então nós ouvimos coisas muito poderosas, né? Eu conversei com o pessoal da Argélia. Eu não falo assim esse inglês todo, mas a gente fala alguma coisa, então, porque ela estuda em inglês lá. Estude inglês, Deus vai te conectar com as pessoas aí. Então, nós conversamos com um casal de pastores da Argélia. Puxa vida, lá eles são responsáveis pelo trabalho, a polícia prendeu 51 pastores. E aí fechou tudo, é proibido reunir. Eles reúnem às 5 horas da manhã, escondido nas casas. Ou fazem reunião na internet. Mas não podem pregar, não podem fazer quase nada. São todo o tempo vigiados, né? Quando conversamos depois, fomos sorteados, sentamos na mesa dos ucranianos, que moram lá em Kiev. Perguntamos como é que está a situação, os drones de guerra passam a noite toda. Mas eles falando como Deus tem dado livramentos para eles, cai a bomba no terceiro andar, no primeiro, mas não pega no segundo onde eles moram. Estão lá. E aí eles começaram a nos perguntar, né? Conversamos com irmãos da Alemanha, maior igreja da Alemanha, da Rússia, estavam lá, da África, encontramos esse povo das Filipinas, conversamos com irmãos de todo lugar. E aí, um deles começaram a nos perguntar: o que está acontecendo aqui, como é que é na sua igreja, como é que as pessoas se convertem lá. E a gente começou a contar para eles dos encontros, que a gente convida as pessoas. E ele falou: mas como assim? Como que você convida alguém que não é crente para ir num negócio da igreja 3 dias, e eles aceitam ir? Eu falei: como assim? Aceita. Mas como? Da onde? Eu falei: não, são os amigos, parentes, a gente chama e eles vão. Ele ficou chocado, ele falou: mas é inconcebível no meu país que alguém aceite um negócio desse. Jamais, jamais. Quando nós contamos das crianças, então, nós contamos aqui como Deus tem salvado as crianças e nosso meio aqui. O pastor da maior igreja da Alemanha, que é enorme, mover de Deus, ele falou: eu nunca ouvi isso na história da minha vida. Isso é muito bom ir lá ouvir o que está acontecendo, mas é muito bom ir lá ouvir para saber o que está acontecendo aqui. Porque nós estamos aqui na nossa vida, para nós, né? Porque agora está virando moda esse negócio de todo pastor agora é 3, 4 encontros de uma vez, que num só não dá mais. Impressionante, não é verdade? Já percebeu? Está tendo um mover tão grande no nosso meio. Depois de 25 anos fazendo encontro, você fala: acabou, gente. Não, eu não sei de onde arruma, gente. Os pastores agora é 3 encontros, 4 encontros, sei quantos encontros, não tem chácara. Uma multidão, irmãos. Multidão toda semana, 10, 15 encontros por semana na nossa cidade. Negócio poderoso. Tudo. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um momento de céus abertos no nosso país ainda. Sua família está aberta.
seus parentes estão abertos. Eu e a Marília voltamos de lá, falei, amor do céu, nós estamos debaixo de um avivamento, não sabia. Que é isso? Nós tivemos redes aqui no Bueno que quase dobrou de tamanho em um ano. E sendo que uma das coisas que eles mostraram, que o percentual de crescimento do cristianismo no mundo é 1,8 ao ano. Olha o que Deus está fazendo. Olha o avivamento que nós estamos participando. Deus vai salvar a sua casa, é agora. Porque isso é a prova que o Espírito está se movendo. Todos eles falaram, meu Deus. Nós conversamos com um cara do alto governo da Ucrânia. Ele é responsável por cuidar de crianças abusadas na Ucrânia. Ele ficou tão chocado. Ele falou, por favor, pega meu telefone, me liga, eu preciso ir lá ver isso. Né? Querem ver, porque o que Deus está fazendo no nosso meio é algo poderoso. Porque filhos estão trazendo seus pais, pais estão trazendo seus filhos, as pessoas estão com o coração aberto. Esse é um tempo de salvação na nossa vida, no nosso meio, e eu louvo a Deus por isso. Deus está usando cada um de nós, não é? Mas veja, aqui em Números, capítulo 18, verso 1, olha que a Bíblia fala, disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Interessante que quando Deus separou a família de Arão para o sacerdócio, ele separou também a família. Vê, Arão era o sacerdote naquela altura, né? Ele não tinha esse intermediário. Mas no momento em que Deus separou ele, separou os filhos também. Mas a Bíblia diz que quando você converte, você se torna sacerdote. Nós nos tornamos reis e sacerdotes. Então, quando você se converteu, Deus separou você, mas separou também a sua família. Por isso a sua família vai ser alcançada. Porque isso está determinado no coração de Deus. E essa aqui é uma prova do que estava acontecendo. Em Josué, capítulo 6, a gente vê que Deus salvou toda uma casa debaixo de um fio de escarlate. Lá da prostituta, Raabe. Olha o que diz Josué, capítulo 6, verso 17. Porém, os irmãos sabem, Israel ia tomar a cidade, ela estava fortemente cercada pela muralha, então Josué envia os espias, e eles vão até a casa de uma prostituta, e ela os acolhe, e na saída, porque ela acolheu ela pede uma promessa, fala assim, é certo que vocês vão invadir aqui, vai tomar tudo, mas salva minha casa. Aí eles fazem essa promessa para ela, e eles dizem, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 19 do capítulo 2, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. A Bíblia não conta como que foi os detalhes, mas quando a muralha caiu, a casa dela não foi atingida, e quem estava lá se salvou. Ela era uma prostituta, ela não morava com seus pais, a Bíblia não diz, mas certamente, diante do acontecido, que ela trouxe os seus parentes. Ela deve ter trazido o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e toda aquela casa foi alcançada. Isso é algo poderoso. E aqui, olha para cá, você que é solteiro, deixa eu dar uma palavra. Você vê, aqui está uma coisa invertida. Porque, normalmente, até agora, eu estou mostrando para os casais, né? Você é casado, você tem uma família, seus filhos vão ser alcançados. Mas aqui é uma filha que foi alcançada. Não foi o pai e a mãe, foi a filha. E ela era uma prostituta. Mas ela creu. Ela creu. E no momento que ela creu, porque ela recebeu aqueles espias, ela recebeu a bênção. Por isso que a Bíblia fala que quando você recebe o profeta, você recebe o galardão do profeta. Pessoas que honram pessoas de Deus, recebem o galardão delas, não é? E aquela mulher recebeu
aqueles homens de Deus, e por isso Deus abençoou a vida dela. Mas não apenas ela foi salva, porque ela creu, mas ela trouxe toda a casa dela. Então talvez você, que é solteiro hoje, está aqui, você se converteu, e a sua família não é salva, mas você é o canal de Deus para trazer toda a sua casa. Quando eu me converti, só era somente eu era solteiro, não tinha ninguém convertido na minha casa, mas foi através da minha vida que eu pude também pregar para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos. Da mesma maneira, você é solteiro, mas Deus vai usar você também para trazer a sua casa. Hoje, e eu acho que isso foi um dos testemunhos que mais impactou as pessoas lá, foi isso. Por quê? Porque nós temos hoje muitas crianças na nossa igreja. 70% do trabalho que nós fazemos aqui hoje, porque nós temos muitas células que não são paralelas, não são junto com as redes de adultos, e muitas são nas escolas. Então, a maioria esmagadora do trabalho com as crianças, os 70% dos pais não são da igreja. Sabia disso? Não são. Mas é incrível como essas crianças estão se convertendo e elas estão trazendo os pais. Então nós temos lá o Projeto Samuel, e elas se apresentam, ou elas vão para o encontro, tem a recepção aqui, e de repente são essas crianças que foram salvas e que agora estão trazendo toda a família para conhecer o Senhor e ser alcançado. Isso é muito poderoso. Meu Deus, que mover, que coisa poderosa. Então não é porque o seu pai e a sua mãe não é crente que essa promessa não vale. Vale! Você foi escolhido, você foi salvo. Então Deus vai salvar toda o seu pai, sua mãe, seus irmãos, através da sua vida. Diga amém. Eu tenho esse testemunho, a pastora Luiz tem esse testemunho, e todos aqueles que creem têm visto isso acontecer. Glória a Deus por isso, né? Isso é muito poderoso. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11, a gente vê mais uma vez algo que é colocado aqui pelo Senhor. Diz assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa. Olha só, mais uma vez, esse texto nos mostra, e nós ficamos sabendo, que a bênção de Deus é para toda a casa. A bênção de Deus é para toda a família. Talvez você é crente, você foi salvo, seu cônjuge não é, seus filhos não são, mas a sua casa é abençoada por causa de você. Talvez seus pais não sejam, mas eles nem imaginam, mas porque você está lá, que você creu, porque o Senhor te alcançou, toda essa casa é abençoada. Vai estar debaixo dessa bênção de Deus. E além de serem alcançados, porque Deus vai salvar todos eles, esse texto também nos mostra que Deus, quando Ele abençoa o pai e a mãe, Ele abençoa a família inteira. A Bíblia fala que a Bíblia faz questão de dizer, porque você recebeu a presença de Deus, a arca, você vai ser abençoado e todo mundo vai ser abençoado. Talvez os filhos de Obed-edom nem eram lá esses meninos comportados, mas foram abençoados. De repente, seu marido começa a perceber algo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Por quê? Porque você, por esses 21 dias, decidiu trazer a presença de Deus para sua casa. Deus vai começar a abençoar cada área. Vai começar a abençoar o relacionamento. Vai começar a haver mais harmonia, mais paz, mais amor, mais respeito. Deus vai começar a trazer prosperidade para a família, bênçãos da saúde. E de repente toda a casa começa a ser bendita. Que isso? Encheu a casa, trouxe a presença para a casa. E toda a família está sendo abençoada. Sua casa é abençoada. Diga comigo, a minha casa é abençoada. Porque eu levo a presença de Deus para dentro dela. Amém? Quem pode dizer amém por isso? Essa é uma verdade da família de Deus. Glória a Deus por isso, não é? Por isso que nós precisamos também de ter muito temor, né, irmãos? Porque você pode levar sua família para Sodoma e Gomorra, ou você pode levar a arca para dentro da sua casa. Um homem que é pai de família precisa de ter esse entendimento. Um cabeça de família, um homem, uma esposa, ele pode trazer a bênção para toda a sua casa. Ou ele pode levar a sua família para a perdição.
Mas nós não, nós já fizemos a nossa escolha. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Olha o que diz Deuteronômio 12:7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes. Quem? Vós e a vossa casa, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que por causa de alguém que resolveu trazer a presença de Deus para dentro da casa, vai ter alegria dentro da sua casa. Vai ter alegria sobre a sua vida, mas toda a sua casa não vai ficar em depressão, não. Eu profetizo nessa noite que se na sua casa alguém está doente, alguém está com depressão, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, nesses dias, porque você está levando a arca para dentro da sua casa, está trazendo a presença de Deus para encher sua casa, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá doença, vai haver um derramar de alegria para toda a sua casa, no nome de Jesus. Você crê nisso? Creia, porque essa é uma promessa que está aqui na palavra de Deus. Olha o que diz sobre a casa de Zaqueu, em Lucas, capítulo 19, verso 9. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Foi Zaqueu que aceitou, mas a salvação entrou na casa. Sempre que alguém abre a porta, Deus vai entrar para abençoar todo mundo. Não importa quem quer que seja que abriu essa porta. Casas inteiras, casas inteiras. Se nós cremos na salvação de um, Deus vai salvar um. Mas eu creio, irmãos, que esse jejum não é só um jejum para abençoar o casamento de alguém. Eu também creio que Deus está nos despertando para, como igreja, começarmos a crer, não mais pela salvação de uma pessoa, mas de famílias inteiras. Famílias inteiras. Nós oramos por uma pessoa, mas Deus quer nos ensinar a orar pela família inteira. Porque eu creio que é isso que Deus vai começar a fazer. Famílias abençoadas, famílias inteiras podem ser alcançadas pelo poder de Deus, por uma igreja que está crendo e está orando para Deus salvar a família inteira, porque essa é o que está no coração de Deus. Lá em João, no capítulo 4, verso 53, a Bíblia fala: com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Milagres. Milagres. Veja, Deus fez um milagre na vida de um. E porque uma pessoa recebeu o milagre, toda a casa creu. Eu também creio que esses são dias em que Deus vai fazer milagre na sua vida. E quando a sua família vir, toda ela vai converter. Porque a bênção está na sua vida. E porque a bênção está sobre a sua vida, ela está sobre a sua casa. Ela está sobre a sua família. Seus pais, seus filhos, seu cônjuge vai começar a perceber a bênção de Deus sobre você. E a Bíblia fala que porque esse milagre aconteceu, toda aquela casa creu. Olha a casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, verso 2, a Bíblia diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Capítulo 11, verso 14, o qual se dirá palavras mediante aos quais será salvo, tu e toda a sua casa. Eu acho que a salvação de Cornélio, que Pedro é enviado para a casa dele, é uma tremenda demonstração de que Deus trata toda a casa, não o indivíduo. Quem era o homem piedoso era o Cornélio. Ele estava buscando a Deus, mas quando Deus resolve salvar ele, ele manda Pedro lá, mas ele salva toda a família. O Espírito Santo caiu sobre toda a família. Como é sério, como é poderoso quando alguém se converte. É por isso que esse testemunho desses irmãos da Argélia, eles têm muitas reuniões lá, escondidas hoje, perseguidas, mas todo mundo era muçulmano. E eles estão se convertendo. E quando um converte, começa a ver o que Deus está fazendo, e a família toda vem. Nós conversamos com um irmão do Líbano também. Tão chique, né? O Senhor nos ajuda, tem que orar para eu melhorar meu inglês, irmãos, porque não foi fácil, não. Gastei tudinho que eu tinha. E o que eu não tinha também. Mas voltei, né, amor? Nós voltamos decididos, vamos voltar a estudar, melhorar. Mas foi bom, foi suficiente. Inclusive quando a gente se perdeu lá.
pegamos um trem, descemos no ponto errado, não tinha jeito mais. O cara falou, não, agora você tem que pegar um ônibus, pegar o trem no outro ponto. Você não fala nada, está perdido lá até hoje, de ligar para alguém aqui, me manda me salvar aqui, Ronaldo. Deus é bom. Mas esses irmãos contando para nós, olha o que aconteceu. No Líbano, país de muçulmano, começou uma guerra na Síria, e 2 milhões de refugiados foram para o Líbano. Quem recebeu eles? A igreja. Montaram um acampamento. Meu Deus, uma cidade enorme. E esse povo é tudo perdido. E aí, o que eles fizeram? Começaram a cuidar deles. E começaram a se mobilizar. Eles montaram tendas. Só que eles começaram a morrer lá debaixo da tenda de calor, por causa do deserto. E você vê que Deus moveu lá. Foi numa outra reunião como essa, porque lá tem empresários também do mundo todo que vão para essas reuniões, empresários crentes que se reúnem lá. Tem muitos testemunhos deles também. Eles tiraram uma oferta milionária e colocaram ar-condicionado em todas as tendas. O povo não morrer, os refugiados. Quem fez isso? A igreja. O que aconteceu? Estão convertendo a rodo. Lá no Líbano, os sírios, muçulmanos. Ah, meu Deus, eu fico vendo, meu Deus, que o Senhor é poderoso demais. Porque daí converte, aí eles começam a ver a bondade de Deus com entra a casa toda. Mover de Deus na terra. Através de pessoas, de que se converte. Testemunha, fui lá, recebi ajuda, Deus me abençoou. E agora a família toda vem para ver a mão de Deus ser estendida para ela. Isso é poderoso. Lá em Atos 16, 15, a Bíblia fala, depois, na casa de Lídia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Puxa vida, eu profetizo que nós vamos começar a ver batismos de famílias inteiras aqui na Videira. Vai batizar, quem é esse aí? A família, vai batizar o pai, a mãe, todo mundo. Outro dia nós tivemos uma situação assim, né, amor? O menino, a criança era da igreja, que ela tinha 6 anos, os pais não eram da igreja, não eram. E o menino, crente, da célula, foram para a roça aí no interior e o escorpião mordeu ele. Não tinha o soro lá, antiofídico, né? Na cidade, demorou até chegar em Goiânia, até socorrer, o menino morreu. Crente. E foi uma situação complicada. Mas o que aconteceu? A célula abraçou a família, a igreja ajudou, nós cuidamos de tudo. Não foi na nossa célula, foi uma fatalidade, aconteceu com a família. Mas nós cuidamos de tudo. Fizemos o velório, pagamos, fizemos lá, os irmãos se mobilizaram. O que aconteceu com aquela família? Ela já estava vendo Deus agir na vida do seu filho. E quando a igreja entrou, porque o menino ia toda semana para a igreja, com a gente, na célula, aqui em Goiânia, e aí nós levamos a família inteira para o encontro, e elas se batizaram inteira aqui na Videira, porque elas viram o cuidado. Mas quem foi a porta? Uma criança, que está no céu, mas agora, depois vai encontrar os seus pais lá também. Toda a família, eu quero desafiar você a começar a crer comigo, por ver coisas assim, como a família de Lídia, que foi batizada a família inteira. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Né? O carcereiro, lá em Filipos, né? Em Atos 16, 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, já falei dele, né? Mesmo Paulo pregando para ele que toda a sua casa ia ser salva. Às vezes a gente não sabe exatamente explicar o conceito de Deus, de que embora a salvação é individual, o ponto de vista de Deus é a família toda. Nós não sabemos explicar exatamente, pastor, como é que é isso? Não é que automaticamente alguém converte e todo mundo é salvo. Não é isso. Mas é que quando Deus salva alguém, Ele está dizendo, você... Porque eu já aconselhei irmãos, que às vezes eu me lembro do irmão, ele veio chorando, desesperado, eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, pastor, eu tô com medo do meu pai não ser salvo, da minha mãe não ser salva, eu estou orando por eles, eu estou chorando por eles, mas e se eles não forem salvos? E se eles não forem eleitos, e não sei o quê?
Eu falei: irmão, eles vão ser salvos. Por que você está falando isso? Porque eu falo: porque você foi salvo. Você foi salvo. E você só está chorando por eles porque o Espírito está movendo na sua vida para orar por eles. E a promessa de Deus é que você e a sua casa vão ser alcançados. Então, essa já é a prova. Se Deus salvou você, eu não sei o que Ele vai fazer, mas a sua casa vai ser alcançada pelo poder de Deus. Eu já ouvi todo tipo de histórias. Deus salva de maneira que nós não imaginamos. A sua multiforme maneira de agir. Mas se Deus te alcançou, está determinado, sua família vai se render. Aleluia. Lá em Atos 18, 8, a Bíblia fala: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Veja que naqueles dias parece-nos que a graça de Deus operava de modo a realmente atingir toda a casa. Encerrando aqui, que o pessoal do louvor para entrar também, lá em Atos, no capítulo 2, verso 39, a palavra de Deus diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que coisa! A promessa do Pentecoste, que aconteceu aqui, era para toda a família. E é interessante que a palavra de Deus diz que é para vós outros é a promessa, para os vossos filhos é a promessa, e para todos que ainda estão longe. Não importa, a promessa de Deus é para você, para os seus filhos e para aqueles que ainda não vieram. Mas é a promessa, e se nós temos uma promessa, nós podemos nos agarrar a ela, nós podemos crer que Deus está movendo. Em Lucas, no capítulo 10, verso 5, a Bíblia fala: ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, só um crente. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Vai haver um derramar de paz, de vida, de alegria e de prosperidade na casa onde tem um para receber. Toda a casa vai ser abençoada. Você é uma bênção na sua família. Deus alcançou você. E por isso, alegre o seu coração, porque certamente toda a sua família será alcançada. Fique de pé onde você está por um momento. Eu gostaria que nós orássemos. Nós vamos entregar e colocar a nossa vida na presença do Senhor para esse jejum. Vamos orar juntos agora. Se você está com a sua família, você vai orar com a sua família. Se você não tiver com a sua família aqui, também você vai chamar um irmão. Não fique sozinho. Mas eu gostaria que por um minuto agora nós orássemos, entregando a nossa família. Libera o teclado aqui para mim, o som, por favor. Entregando para Deus a nossa vida nesses 21 dias. Vamos pedir ao Espírito Santo que encha a nossa casa com a presença dEle. Que a sua glória possa tomar toda a nossa família. E que nós possamos ver todas essas promessas de salvação, de paz, de alegria, de cura, de bênção, sendo derramado em cada casa, em cada casamento. Chame alguém, vamos orar. Vamos orar agora. Fala para o Senhor: Senhor, esses são dias de o Senhor liberar favor na minha família. O Senhor trazer salvação sobre meu pai, minha mãe, meus filhos, minha mulher, meu esposo. O Senhor trazer a restituição do nosso casamento, a provisão financeira, a cura, a alegria. Ó Deus, são dias do Senhor alcançar os nossos parentes, nossos tios, primos. Ó Deus, nós cremos nisso. Vai orando, vai consagrando a sua vida, vai entregando o seu coração para o Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite e consagramos a nossa vida. Você que está nos assistindo, faça isso na sua casa também. Pai, nós oramos e consagramos a nossa vida para esses 21 dias de jejum.
para encher a nossa família, para encher a nossa casa. 21 dias pela família, 21 dias para que a tua presença encha a nossa casa. Ó Deus, eu oro para que esses sejam dias de restituição, restituição dos lares que foram destruídos, casamentos que foram destruídos. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, restitui as famílias quebradas, as famílias destruídas, os casamentos desfeitos, despedaçados. Faz o teu milagre, ó Deus. Restitui os anos que foram roubados de prazer, de alegria, de honra e de respeito. Faz milagres nas nossas casas. Alcança, ó Deus, o cônjuge que ainda não se converteu, o pai de família, o pai, a mãe. Alcança o filho que ainda está longe. Meu Deus, o irmão. Que todas as casas possam testemunhar, que cada irmão possa testemunhar o quanto o Espírito de Deus salvou a sua família. Nós cremos na tua promessa. Nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque a tua mão está estendida para nos salvar. Os teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E eu creio, ó Deus, que durante todos esses 21 dias muitos milagres vão acontecer. Milagres de salvação, milagres de reconciliação. Casais vão se apaixonar novamente, vão restaurar o respeito, a honra, o amor, a alegria, a admiração. Filhos vão se converter aos pais e pais aos filhos, em respeito, em amor, em alegria. Haverá bênção, haverá saúde, haverá prosperidade, haverá harmonia, paz nas famílias, porque o Senhor vai encher toda a casa. Milagres vão acontecer, a tua bondade será derramada, e nós veremos, ó Deus, o teu agir. Famílias inteiras, porque somos sacerdotes do Senhor. Todos os nossos filhos servirão ao Senhor, não vai ficar ninguém de fora. Mesmo aquele que possa estar afastado será atraído novamente para um coração para o Senhor. Homens, pais de família, ó Deus, serão alcançados pelo teu poder. Pais de família irão encabeçar as suas famílias para trazer a presença de Deus. Mulheres sábias vão alcançar os seus maridos. Filhos vão ser bênção na vida dos seus pais, e famílias inteiras descerão as águas. Nós declaramos dias de cura, dias de milagre, dias de libertação, dias de provisão. Não haverá separação, não haverá briga, não haverá violência, não haverá desemprego, não haverá falta de respeito, mas haverá honra, haverá alegria, haverá harmonia. Nós declaramos que as nossas famílias são abençoadas, os casamentos são abençoados, os filhos são abençoados, os solteiros são abençoados para se casarem. Nós vemos a bênção do Senhor em toda a nossa casa. A tua mão está estendida. Viveremos dias gloriosos, famílias que valem a pena de serem vividas. Nós veremos a tua glória encher, ó Deus, toda a nossa casa, e nos alegraremos por ver o teu poder e o teu milagre. Eu creio nisso. Por um momento, erga suas mãos, querido. Oh Espírito de Deus, diga comigo assim: nessa noite eu consagro a minha vida e a minha família para jejuar 21 dias pela minha casa. Eu declaro que eu e a minha casa seremos cheios da presença de Deus, e a sua presença na minha família irá nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual na nossa vida. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé,
Quero só ler um versículo de Êxodo capítulo 12, verso 1. A Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então você pode convidar o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Eles estavam começando um tempo novo. E Deus fala para eles: ofereça um cordeiro para a família toda. E a família toda vai comer do cordeiro. Era uma oferta para a família, que ia abençoar a casa deles. Você sabe, um dia também, Deus, querendo nos abençoar, ofereceu o seu filho como uma oferta, um cordeiro, que tirou toda a maldição e nos salvou. Porque ofertas também representam famílias. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Amém, irmãos? Toda maldição já foi removida. Alguém pode me perguntar: pastor, e as maldições familiares? Como que fica isso? Porque eu acho que a minha casa sofre porque é maldição hereditária. Eu digo para você, maldição hereditária existe. Quando a maldição dos pais passam para os filhos. Mas existe hoje para quem não crê em Jesus. Para quem creu, a maldição foi quebrada. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo é novo. E as coisas velhas e antigas incluem as maldições da lei. Mas para quem não está mais debaixo da lei, está na nova aliança, não está mais debaixo de maldição. Não tem mais maldição para sua casa. Você é abençoado. É importante que você entenda isso. Não é porque o seu pai, seu avô, sua avó tinha câncer que você vai ter câncer. Não, não vai. Não é porque havia um histórico de depressão na sua família que você vai viver. Não vai. Não é porque na sua família as pessoas prosperavam e quebravam, que isso vai acontecer com você. Não vai, você vai prosperar e não vai quebrar. Por quê? Porque você é abençoado. Hoje, nesse momento, nós vamos entregar nosso dízimo e as nossas ofertas. Mas nós não fazemos isso por constrangimento, não fazemos isso por troca, não fazemos isso para ser abençoado, porque nós já somos. Não fazemos isso porque temos medo da maldição, porque não estamos mais debaixo de maldição. É por isso que Deus ama e aceita quem faz com alegria. Pastor, por que eu faço? Eu faço porque eu reconheço a fonte de quem me abençoa. Porque eu sou abençoado. Quem entrega o dízimo, ele faz como Abraão fez pela primeira vez a Melquisedeque. Ele estava dizendo: eu sou abençoado, eu venci a guerra, porque o Senhor me abençoou. E eu não vou prosperar pelo Deus de Sodoma e Gomorra, que tinha acabado de fazer uma proposta para ele, de dar o dinheiro para ele em troca das almas. Ele falou: não, ninguém vai dizer enriqueceu Abraão. Eu vou enriquecer e vou prosperar, e a minha família vai prosperar, porque eu estou devolvendo o dízimo ao Senhor. Ele é a minha fonte. Eu não dou para fazer uma troca, mas porque eu reconheço que toda a minha família tem sido abençoada. Dou com alegria, dou porque eu faço parte da obra, quero ver o mover de Deus na minha casa e continuar vendo o mover de Deus através da vida da igreja. É por isso que nós damos aqui na igreja. Então, quando você tem essa alegria, a sua oferta, o seu dízimo, também abençoa toda a sua família. Porque um homem que dá uma oferta aqui, que entrega o seu dízimo aqui, entrega ao Senhor. Mas quando ele é abençoado, toda a casa dele é abençoada. Queria desafiar você a entregar uma oferta hoje, representando a sua família. Eu volto a dizer, você está dizendo: Senhor, eu quero entregar uma oferta de gratidão. Esse jejum está começando. E eu quero que toda a minha família receba a oferta da gratidão do meu coração, porque eu creio que toda a bênção é para minha casa. E hoje, se você vai entregar o seu dízimo também, você pode vir aqui para frente já. Quero orar por você que vai entregar o seu dízimo. E vou orar por você que vai entregar uma oferta também. Mas hoje eu quero que a sua oferta e o seu dízimo represente a sua casa. Porque quando nós entregamos, a Bíblia fala que quando Deus recebe o dízimo, Ele purifica todos os 100%.
ele representa tudo. Pastor, por que o dízimo tem poder? Porque ele representa a sua vida. O que é o seu dinheiro? Seu dinheiro são 8 horas, normalmente, se você é empregado, da sua vida, seu tempo, portanto da sua vida, que você vendeu para o seu patrão. E ele pagou por isso. Quando alguém entrega dinheiro, ele está dizendo, eu estou dando aqui uma parte que representa a minha vida. Porque eu dei uma parte da minha vida para ter esse dinheiro. Deus aceita como tudo. Só que tudo que Deus aceita é limpo, é santo, é puro e é abençoado. Deus não precisa de nada, nós precisamos. Nós fazemos por fé. E eu quero orar por você, quero orar pela sua vida financeira, quero declarar que nesse jejum, Deus vai abençoar a sua vida financeira também. Amém? Chega para cá, você que está entregando dízimo. Quero orar pelos irmãos que estão ofertando também. Pai, eu oro agora e abençoo a vida dos meus irmãos. Abençoo cada oferta representando a sua casa. Que o Senhor, ó Deus, possa também abençoar a vida financeira deles. Aqueles que estão orando para quitar a casa, comprar uma casa, pagar uma dívida, realizar um sonho. Que o Senhor os prospere e que esta oferta seja uma semente para abençoar toda a sua casa. Eu oro por aqueles que estão entregando o seu dízimo também, que representa, ó Deus, o tempo da sua vida que foi dedicado ao trabalho, mas que na sua mão se torna limpo e abençoado. E abençoa toda a sua família, toda a sua casa. Nós já recebemos a oferta que o Senhor fez em nosso favor. O Cordeiro de Deus que foi entregue para nos livrar da maldição. Já somos um povo abençoado e por isso ofertamos, por isso dizimamos. Recebe o dízimo de cada um, ó Deus, como prova do reconhecimento de que toda a bênção vem do Senhor. E prospera muito mais ainda o caminho deles, para que toda a sua casa, toda a sua família seja suprida, seja abençoada e nunca falte coisa alguma na mesa deles, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode se assentar por um minuto. Nós vamos passar o Videira News. Hoje a gente inverteu e depois vamos tomar a ceia e vamos encerrar juntos. Olá, irmãos, está começando mais um Videira News. Acompanhe agora as principais notícias da nossa igreja. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Ninguém pode encontrar a Deus e permanecer o mesmo. Cada vida é marcada e uma semente plantada que repercutirá por toda a eternidade. No encontro mundial, crianças e juvenis ao redor do mundo tiveram suas histórias transformadas. Em Goiânia, 24 encontros tocaram corações e deixaram um legado eterno. Mais de 1.400 crianças e juvenis estiveram nos encontros e outras milhares espalhadas pelo Brasil e nações. O que Deus fez nesta geração ecoará para sempre. Radicais Kids, formando discípulos desde a infância. O jejum do primeiro semestre de 2025 começa amanhã. O tema será 21 dias pela família, quando a presença enche a sua casa. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Hoje eu tenho uma ótima notícia para você. Nós decidimos adiar o início das aulas dos cursos da Escola da Família para o dia 8 de abril, depois do nosso jejum da família. Nós cremos que esse jejum será uma grande bênção para nós. Então, após o nosso jejum, nós vamos dar início aos cursos de vida conjugal, criação de filhos, o curso de noivos e também o curso de finanças. Você não pode ficar de fora. Esses cursos foram pensados para abençoar você por meio de princípios da palavra de Deus. Por isso, invista no seu bem mais precioso. Hoje mesmo, você pode ir na secretaria do seu prédio e garantir a sua vaga fazendo a sua matrícula. As vagas são limitadas. Eu espero vocês, um grande abraço e até mais. No dia 16 de abril, às 19 horas, iremos receber na Arena Videira o nosso irmão Nick Vujicic, que compartilhará
as lições de sua vida e tudo o que tem alcançado através da pregação do Evangelho. A entrada será gratuita. As inscrições para o Encontro com Deus direcionado aos empreendedores já estão abertas. Acontecerá nos dias 5 e 6 de abril e você pode realizar sua inscrição pelo telefone 62 99935 7082. O Seminário para Empreendedores Radicais 2025 já tem data marcada. Acontecerá no dia 25 e 26 de abril na Arena Videira. Você pode realizar sua inscrição no site ser25.com. Se você tem crianças em casa e está procurando um conteúdo que transmite a palavra de Deus de uma forma divertida, você precisa conhecer o canal dos Radicais Kids no YouTube. A nossa nova série conta a história da grande aventura do Filho de Deus e estreia hoje mesmo. Se inscreva no canal e não deixe as crianças ficarem de fora dessa aventura edificante e cheia de diversão. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você que tem filhos de 12 anos ou completa essa idade ainda este ano, atenção! No dia 6 de abril, daremos início ao Galera One Two em todos os prédios da Videira. O alvo será concluir o processo espiritual na infância e prepará-los para o batismo radical. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho hoje um convite muito especial para você que é músico e está aqui na igreja conosco. Isso mesmo, no dia 22 de março, às 10 horas da manhã, no Auditório das Águas, aqui da Arena Bueno, nós vamos reunir todos os músicos que desejam integrar as equipes de louvor da Igreja Videira em Goiânia. Se você deseja fazer parte disso, esteja conosco e não perca essa oportunidade. Chegou a nova edição 2025 das Apostilas para Célula e Culto, a grande aventura do Filho de Deus, com temas e conteúdos das lições atualizados, capa com um novo visual, QR Code com o áudio do Evangelho de João, preço especial de lançamento. Adquira a sua na AMS Publicações pelo 62 992 42 4448. Esse material será usado em todas as células de crianças e juvenis na Videira, Goiânia. Até o próximo Videira News. Que sua semana seja abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos tomar a ceia juntos. Esse começo do nosso jejum. Queria só cantarmos uma canção antes, profetizando sobre a sua casa, a sua família, segurando o pão e o cálice. Como eu disse para você, eu não sei se tem a letra aí da música. Como é que chama a letra aí? Família. Família, do Regis Danese, essa música, acho que é Sua Família. Nós vamos cantar essa canção e eu creio, irmãos, quero convidar você a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai abençoar a sua família por causa da aliança. Ao comer do pão, ao tomar do cálice, nós estamos lembrando dessa aliança. Essa aliança Deus fez conosco e com toda a nossa família. Porque alguém entrou debaixo da aliança, a maldição foi removida e a bênção foi estendida. Você é uma pessoa muito abençoada, mas a sua casa também é abençoada. Eu gostaria que nós ministrássemos juntos essa canção, enquanto nós cremos que a mão de Deus já está agora mesmo, derramando favor na sua casa. Vamos ministrar.